Queridos, rapidamente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, lá no final, próximo ao Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 29. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria: Amar o mundo ou amar a Deus? Amém, queridos? Vamos ler o texto da primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 15 a 19. Muito obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus. Todos acharam? Diz assim a santa palavra do Senhor: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Pois sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E é esta a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Até aí. Vamos ter uma palavra de oração nessa noite. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos em Teu nome mais uma vez aqui neste espaço, Senhor, onde usamos para congregar, Senhor, para estarmos juntos, Pai, ouvindo a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco aos nossos corações, Pai. Não permita que essa palavra volte, Senhor, sem fundamento para as nossas vidas, que ela não volte vazia, não pela Tua palavra, que ela por si mesma é a verdade, mas que nada nos distraia, que nada, Senhor, tampe os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, que possamos, Senhor, estar atentos àquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Te damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que João fala aqui é que nós não devemos amar o mundo e nem o que há nele. A primeira coisa que nós apontamos e que nós vemos aqui é que não há como amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. A partir do versículo 15 nós verificamos isso. A primeira coisa, então, que eu gostaria de dizer é que quando nós amamos o mundo, automaticamente o amor de Deus não está em nós. O amor de Deus em nós só existe e é efetivo quando nós optamos a andar com Jesus e como Jesus andou. Não simplesmente a andar com Jesus como um amuleto na nossa vida, como alguém que a gente usa simplesmente para nos proteger ou nos guardar. Isso é religiosidade. Na verdade, o cristão não anda só com Jesus, mas anda como Jesus andou. Amém? Esse, na verdade, é o maior desafio do cristão hoje em dia, andar como ele andou. E o próprio Jesus nos disse no Sermão do Monte que não há como termos dois senhores. Senhor é uma palavra que denota alguém que tem autoridade sobre a vida de outro.
senhores são absolutos, mandam, determinam. Ou seja, não há como haver duas autoridades sobre a nossa vida que sejam antagônicas. As coisas de Deus e as coisas do mundo. Elas são antagônicas em si, são polos positivos e negativos. Não há como nós estarmos sujeitos da mesma forma, da mesma intensidade, às duas autoridades de forma diferente. Porque a palavra de Deus mesmo diz, Jesus mesmo falou, que necessariamente amaríamos a um e aborreceríamos a outro. Então João faz um apelo àquela comunidade. Aquela comunidade era uma comunidade de cristãos, né? Eu não sei muito bem que comunidade específica era, mas provavelmente Éfeso ou alguma das igrejas da Ásia Menor, que João era o pastor. E ele faz um apelo àquela comunidade, filhinhos, né? Ele sempre usa essa expressão, que eu vejo como uma expressão amorosa, né? Como se cada um daqueles membros daquela igreja fosse filhos na fé mesmo de João. E ele fala, filhinhos, olha, não amem o mundo e nem aquilo que nele há. Sabemos que João não estava falando de ecologia, João não estava falando sobre meio ambiente, cuidado com o planeta, com a água, etc. Não, de maneira nenhuma. Esses elementos nós devemos amar, porque Deus criou todas as coisas. E o homem, por conta do seu pecado, está degradando tudo, de modo que sabemos que isso tudo vai ser transformado na vinda de Jesus. Mas não é por isso que nós devemos ser desidiosos com essas coisas nos dias de hoje. Não, temos o nosso papel de cristão. Se a nossa mente foi transformada, as nossas atitudes perante o meio ambiente, perante os animais e todas as plantas e essas coisas, ela deve ser uma mentalidade diferente também. Amém? Mas não é isso que João está falando. João está falando do sistema mundano que luta contra a obra de Deus. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. O que é isso? Ou seja, quando você vai num cemitério, você vê lá na lápide, aqui jaz fulano de tal. Ou seja, aqui está fulano de tal, num estado onde não há mais volta. Num estado que é definitivo. A não ser por um milagre da parte de Deus, é impossível que um morto volte a viver. Ou seja, aqui jaz, quer dizer, não simplesmente está, porque aquilo que está pode não estar em determinado momento. Aqui está definitivamente fulano de tal. E diz a palavra que o mundo jaz no maligno, ou seja, está definitivamente imerso na malignidade do diabo, por conta do pecado do homem. Ou seja, está morto em suas práticas contrárias à palavra de Deus. E esse mesmo sistema é aquele sistema que te trata e me trata como um boi marcado. Marcado pela classe social, você é rico, você é pobre, você tem uma família conhecida e influente, marca. Não, você, pelo seu sobrenome, ninguém da sua família presta. Outra marca, que são colocadas. Ou pelo saldo da sua conta bancária. Positivão, né? Ou negativo, outra marca. Mas o Evangelho é libertação, primeiro de tudo, dessa mentalidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para Jesus as pessoas são importantes, precisam de cura, precisam de libertação, de salvação. Por isso ele diz que veio para os doentes, aqueles que precisam de Deus, aqueles que não estão imersos na sua própria maneira de pensar, no fato de se acharem importantes, mais importantes do que todo mundo. Sabemos que as pessoas que se acham dessa forma estão igualmente doentes. Mas o que Jesus veio dizer, quando ele falou que ele não veio para os sãos e veio para os doentes, ele não quis dizer que algumas parcelas de pessoas estavam sãs nas suas mentes e não precisavam de Jesus e iam se salvar do mesmo jeito. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que a humanidade está doente. E aquele que não ouve, que não recebe, que se acha importante, está se colocando como alguém que não precisa de Deus. E aquele que acha que não precisa de Deus, ele é simplesmente ignorado, desprezado. Porque o Senhor Jesus, Ele quer estar, Ele ama todas as pessoas, mas Ele habita e se manifesta e salva aquele que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua pequenez. Amém, queridos? E Ele fez isso na cruz. É por isso que Ele veio
para os doentes e para libertar os cativos, os cegos espirituais. Ele veio realmente para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. E esse sistema mundano, pecaminoso, letal, né? Ele tem algumas características. A primeira característica é que ele fala logo no começo: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens não procede do Pai, mas do mundo. O que seria essa cobiça? Ou nas traduções mais antigas, concupiscência. A palavra concupiscência significa um desejo ardentemente forte, geralmente ligado a acúmulo de bens materiais e ligado também aos prazeres sexuais da carne. Então, algumas características desse sistema pecaminoso e letal e mundano é a cobiça ou a concupiscência dos olhos. A palavra de Deus nos diz que os nossos olhos são janelas, e que as janelas podem trazer a luz ou as trevas, podem trazer bênção ou maldição. E a palavra também diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será luz. Se a luz que há em nós for de Deus, se essa janela trouxer luz. Portanto, queridos, olhos altivos, olhos invejosos, olhos odiosos, todos esses precisam do colírio do Espírito Santo. Amém, queridos? Precisamos do Espírito Santo agindo em nossas vidas, porque a nossa forma de olhar, não simplesmente de ver o mundo, aqui eu estou falando dos olhos mesmo, aquele que nós vemos, a nossa visão, um dos 5 sentidos, muitas vezes direcionados para coisas que nós acabamos cobiçando. E não há ser humano que não peque. Muitas vezes imaginamos que a concupiscência dos olhos é uma coisa que só o pessoal que está lá no mundo, longe de Deus, é que tem. Não. João escreveu essa carta para crentes. Ou seja, cuidado com o sistema do mundo. Cuidado com a cobiça do seu olho. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Aquele que é transformado pelo Espírito Santo e controlado pelo Espírito não pode ser orgulhoso, porque Deus o resiste. Os seus olhos não podem ser cobiçosos ou devassos. Às vezes você é um cara que não faz nada, uma menina tranquila que não faz nada, mas se os seus olhos forem ruins, se os seus olhos desejarem aquilo que não é seu, da mesma forma, o pecado já se instalou em você. Porque o Novo Testamento, o Evangelho, ele é um mandamento de intenções, muito mais abrangente, muito mais radical e confrontativo do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, você faça isso, você vai ser abençoado. Você deixa de fazer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Era praticamente uma linha e uma série de determinações de fazer ou não fazer. Só que Jesus vem e dá uma outra interpretação. Ele diz: se você olhar com os olhos impuros para uma outra mulher que não seja sua, você já adulterou. Ou seja, o pecado já se instala pela concupiscência dos olhos. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que se você se arrepender, se eu me arrepender, Ele tem perdão na mesma hora, e quantas vezes nós precisarmos, amém? Essa é a graça do Evangelho, o sacrifício já foi feito, precisamos nos arrepender e deixar os nossos pecados. Então o Evangelho tem a ver com conteúdo, não tem muito a ver com forma, ou seja, não precisamos nos vestir de tal forma, o sacerdote não precisa mais se vestir de tal forma, não precisamos queimar incenso, matar animal. As formas eram sombras daquilo que havia de vir, e já veio, que é Jesus, ou seja, tem a ver com conteúdo, amém? Essa seria então a concupiscência ou a cobiça dos olhos, mas João continua, ele fala da cobiça da carne, a concupiscência da carne, ocorre quando a gente dá vazão aos desejos da carne mesmo, geralmente depois de a gente já ter sido seduzido pela concupiscência dos olhos. Porque a concupiscência da carne seria um segundo passo, uma consumação daquilo que os nossos olhos já cobiçaram. Ou seja, o adultério,
praticado, consumado. O sexo descompromissado, as glutonarias, bebedeiras, enfim, tudo aquilo que alimenta a nossa carne, são enquadradas aqui como concupiscência da carne. Isso é sistema do mundo. Isso é algo que não tem nada a ver com aquele, ou não deveria ter nada a ver com aquele que entregou a sua vida para Jesus. E João continua, ele fala ostentação dos bens. É outra coisa que também não provém de Deus. Algumas outras traduções falam soberba da vida. E o que seria isso? Queridos, não é pecado nós termos um bom carro, nós temos uma casa confortável. O que o Evangelho aqui não propõe é que você viva num voto de pobreza franciscana, de maneira nenhuma. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se essas coisas forem acima de Deus na sua vida, isso se tornará um ídolo na sua vida, isso se tornará um Deus na sua vida, e você tirará Deus do trono do seu coração. Veja que é simples. Não teremos outros deuses diante de mim, Senhor? Claro que eu não tenho. Eu sou crente, eu só adoro a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Mas na prática, às vezes, o seu filho, a sua filha, tomam um lugar a mais no seu coração, além das coisas de Deus. Talvez Deus requeira que você entregue alguma coisa que está ali tomando o lugar dele, e você reluta e você retém. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe, o Senhor tem a sua forma de tratar com cada um de nós. Ou seja, não tem exatamente a ver com o que a gente tem, mas é com como os nossos olhos e como nós nos comportamos diante das coisas dessa vida. Por outro lado, nós vivemos também numa cultura de consumismo, né? Herdada aí por alguns países norte-americanos que se infiltraram, né? Essa cultura de consumir e consumir e consumir, inventaram um celular hoje, amanhã inventaram só alguma coisinha que muda, só, sei lá, um megapixel a mais, e a gente está louco já para deixar aquele lá e já ter o outro. Não é verdade? Saiu um carro hoje que é 1.0, se saiu 1.01, a gente vai querer, na verdade, aquele, porque o outro já ficou para trás, já não é tão atrativo assim. Funciona, leva a gente para todo lugar, leva as nossas bagagens, leva tudo, mas a gente quer porque quer ter o outro que é melhor, simplesmente por ter. Muitas vezes nos encontramos nessa cultura, mas vem a palavra de Deus e fala para nós, cuidado. Isso não é uma palavra de acusação, é uma palavra de alerta, de exortação para a minha vida também. O Senhor nos diz essa noite, não amem o mundo e nem o que há no mundo, cuidado com a cobiça dos olhos, da carne e a ostentação dos bens. Num pensamento mundano, é o dinheiro que escraviza, é o dinheiro que comanda, é o dinheiro que dita as normas, é o dinheiro que diz onde as pessoas estão ou devem estar. Mas nós, na verdade, precisamos mostrar para o nosso dinheiro quem é que manda nele. Sou eu que mando no meu dinheiro, eu escravizo o meu dinheiro. O cristão deve muito mais repartir do que acumular. Acumular pensando no futuro dos seus filhos, amém. Mas há pessoas que perdem a sua vida acumulando, acumulando, acumulando e morrem sem ter ajudado ninguém na sua vida. Eu não estou falando de pessoas que têm grandes fortunas. Eu estou falando de quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos também. Amém? A comunidade do Cristo ressuscitado, o pensamento deve ser diferente. Primeiro, não se faz acepção de pessoas por causa de bens, dinheiro, status social. E se reparte aquilo que tem, muitas vezes o pouco que tem, para que o outro que não tem nada também tenha um pouco. Porque é melhor dois terem um pouco do que um ter e o outro não ter. Assim é a lógica do Evangelho. Uns diriam que isso é socialismo. Não. Na verdade, se esse viés do socialismo pensa desse jeito, é porque aprendeu com o Evangelho e não ao contrário. Porque o Jesus já ensinou isso há 2000 e poucos anos atrás. Enquanto outros ainda engatinham em algumas teorias, muitas delas furadas. Então, queridos, mas infelizmente, isso não tem sido uma verdade nas nossas comunidades. Muitas vezes, não aqui, né? Graças a Deus, e que
Se tivermos alguém que pense dessa forma aqui também, que seja repreendido por esta palavra e com todo tremor e temor diante do Senhor. Mas infelizmente por aí afora, nós nos deparamos com algumas comunidades em que vemos pessoas interesseiras, que contribuem para receber, que fazem votos malucos com Deus na parte financeira, e ainda dizendo que Deus tem a obrigação de restituí-las, ou de ser um caixa forte. Infelizmente, dentro das nossas igrejas também vemos pessoas discriminando outras pessoas, por conta das suas origens ou capacidade financeira. Muitas vezes isso não é de forma declarada, é claro que não. Essa separação muitas vezes não é declarada, mas simplesmente é velada. Muitas vezes pode se dar oportunidade para um, não se dá por algum motivo que não seja outro senão esse que nós estamos falando. A comunidade do Cristo ressuscitado, isso é uma coisa que não pode existir, amém? Então, se nós somos tentados a pensar, a agir conforme esse sistema que nos leva como boiadas a pensar do mesmo jeito, que nós paremos e analisemos: Senhor, nos perdoa porque isso está errado, o Senhor não faz acepção de pessoas, amém? Então é a igreja de Cristo que Ele vai buscar, estaremos morando todos juntos. Então aqui tem que ser um espelho do que haverá no céu. Se no céu não vai ter placa, não vai ter denominação, não vai ter gente rica ou pobre, o cristão aqui, que tem uma parte do reino de Deus já praticando a justiça de Deus e a igualdade de Deus para com todos, deve ser exercida nos mínimos detalhes por todo aquele, amém? Por todo aquele que se diz cristão. Amém, queridos? Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. E João continua. E ele fala agora sobre os anticristos, que são aquelas pessoas que enganam, distorcem a palavra de Deus. Ele fala: filhinhos, esta é a última hora. Olha, ele escreveu isso aqui no começo do século, no começo do primeiro século, no ano 1, digamos assim, no ano 90, né? No ano 1 não, no ano 90, João escreveu essa carta, ele já estava bem velhinho, um pouco antes talvez de ter escrito o Apocalipse ou um pouco depois, algo entre 90 e 95 depois de Cristo. João foi o último apóstolo a morrer, ele morreu bem velhinho e antes ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª João e o livro de Apocalipse. Então ele fala: filhinhos, já é a última hora, ou seja, são os últimos tempos, a última era, e essa última era vem se arrastando nos últimos 2000 anos. E não pensemos então, eu e você, que está tudo tranquilo, que a gente não vai passar muito tempo. Não se sabe, 1000 anos para Deus são como um dia como 1000 anos. Vivamos como se Cristo voltasse amanhã, ou agora, daqui a 5 minutos. Mas pensemos em levar esta mensagem para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, porque não sabemos exatamente quando Ele virá buscar a sua igreja. E então João fala: essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo vai vir, ou seja, o ensinamento de que o anticristo e a besta e o falso profeta iriam se levantar, como nós vemos no Apocalipse, ele também fala: estão vindo também desde já agora outros anticristos. Ou seja, ele separa bem. Anticristo é uma palavra composta que nos remete a uma ideia de oposição a Cristo e ao seu ensinamento. Nós sempre imaginamos o anticristo escatológico mesmo, né? Aquele que está previsto no Apocalipse, que vai se levantar junto com a apostasia dos últimos tempos, vai arrebatar muitas pessoas, enganar a muitos. E aí há divergência se a igreja vai ter subido junto, se a igreja vai estar passando na tribulação. Enfim, eu acredito que nós já vamos estar reinando com Cristo nessa época, mas numa outra oportunidade eu prometo aos irmãos, já estou prometendo isso faz tempo, mas eu vou me dedicar ao estudo do Apocalipse para um dia a gente trocar uma ideia, sem muita neurose literal, mas para a gente entender os conceitos, né, do que vai acontecer nas últimas coisas. Precisamos saber exatamente aquilo que a palavra de Deus diz sobre o nosso futuro, né? Mas não é esse anticristo que o João está falando, também, mas ele está falando que além dele, vários outros estariam já surgindo, que são aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que plantam doutrinas esquisitas, divergentes de tudo aquilo que Jesus ensinou e fez e mandou fazer. Ou seja, a oposição a Cristo, ser anticristo, não é exatamente e tão somente aquele que
está declaradamente contrário, mas basta que adicione algum ingrediente novo que não esteja na palavra de Deus. Às vezes a doutrina é super atraente, às vezes ela arrebata e arrebanha pessoas e pessoas e pessoas, mas sob um fundamento, sei lá, empresarial, um fundamento baseado em alguma coisa humana, algum ingrediente a mais. Eu não estou falando aqui de estratégia de evangelismo, de nada disso, porque tudo isso são formas com que Deus nos presenteia na nossa mente e na nossa forma de usar, de falar, de se vestir e enfim, para alcançar pessoas. Não estou falando dessas estratégias, estou falando de doutrina mesmo. Na época do primeiro século, João estava passando ali por uma luta muito grande contra os gnósticos. Os gnósticos é digamos, uma seita que ainda existe em alguma escala nos dias de hoje, mas eles estavam muito fortes e nasceram junto, eram joios que plantavam junto com a igreja de Cristo. E eles diziam assim, Jesus Cristo não era exatamente divino. Olha lá, é uma coisa fundamental para o cristão. Saber que ele era humano, natureza 100% homem, mas 100% Deus também. Não, ele pode até ser divino, mas na verdade ele não veio em carne. Ou seja, é outro fundamento que nós temos por inegociável. Porque somente alguém que tenha vindo em carne para sofrer o que nós sofremos poderia pagar os nossos pecados. Mesmo sendo Deus, como homem, morreu e levou sobre si. Porque Deus não morre, amém? O homem morre. Então foi necessário que Jesus morresse em carne. Então sem isso não tem ressurreição, sem isso não tem salvação, sem isso não tem segunda vinda. Então, os gnósticos sorrateiramente estavam plantando doutrinas. E João fala, eles eram dos nossos. Eles sentavam dos nossos bancos. Comiam o nosso café da manhã juntos. Estavam lá, de repente, tocando no louvor. E começaram a insuflar doutrinas estranhas. E ele fala, cuidado, porque aquele que vocês ouviram que está vindo, mas desde já agora, muitos outros anticristos têm surgido. E eles não eram dos nossos, embora tivesse parecido que eram nossos, né? Se fossem de fato os nossos, teriam permanecido conosco. Não estou dizendo que quem sai da igreja é anticristo, pelo amor de Deus. Estou dizendo aquele que planta doutrinas estranhas dentro do povo de Deus. Se coloca, a Bíblia diz, é a Bíblia que dá o nome, não sou eu. Amém? É a Bíblia que diz que é alguém que luta contra aquilo que o Senhor Jesus veio falar, fazer, ensinar. E nos versículos 22 e 23, João dá elementos, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. João nos dá, então, elementos para dizer quem são, como que a gente revela, como que a Bíblia nos revela e como que o Espírito nos revela. Quem são? Quais são essas doutrinas estranhas? Aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Aquele que diz que Jesus é uma pessoa muito boa, né? Que é muito bonzinho, um cara que foi uma referência, um grande psicólogo para além do seu tempo e nada mais que isso, esse nega o Filho e também por causa disso não tem o Pai. Amém? Então não há como ter acesso a Deus sem ter comunhão com o Filho de Deus. Negar que ele veio em carne, negar que ele é Deus encarnado, que ele é o Messias esperado, não só pelos judeus, mas por todos os povos que tinham uma noção de Salvador da humanidade. Negar que ele seja Deus é também negar o próprio Deus. Amém? E para finalizar, nós vemos aqui João nos versículos 24 até 27, dando outra exortação para nós. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Ou seja, não podemos nunca nos esquecer. E muitas vezes na nossa vida cotidiana, tudo acaba entrando no piloto automático. Não coloquemos os nossos ouvidos à disposição dessas doutrinas. Amém? E junto com essa exortação tem uma promessa. Que se aquilo que a gente ouviu permanecer em nós, nós permaneceremos no Pai e no Filho. Ou seja, de outra sorte, se aquilo que a gente
tem em nós, que a gente ouviu, que alguém pregou, que a gente teve a experiência, aceitou a Jesus, e isso tudo não permanecer em nós, logo não temos comunhão nem com o Pai e nem com o Filho. E aquele que tem a comunhão com o Pai e com o Filho, que tem isso no seu coração, que permanece em Jesus, tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, versículo 25. Outra coisa interessante é que João sabia exatamente quem eram os que queriam enganar aquela comunidade. Numa outra tradução que eu estava lendo hoje, da Bíblia de Jerusalém, nos diz que João falava daqueles que desejam vos desencaminhar. Não somente enganar, mas desencaminhar, tirar da trilha, tirar do caminho, pessoas usadas pelo inimigo, porque alguém com doutrinas como essa só podem ser usadas pelo inimigo. Ou seja, negar a divindade de Cristo, negar a humanidade de Cristo, por sua vez também é ser usado pelo diabo. Portanto, tenhamos cuidado, cautela. E João diz ainda que aquela unção que nós recebemos dele permanece em nós e é ela que ensina sobre as coisas de Deus. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém vos ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Ou seja, o que é unção, então? É a capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, é o Espírito Santo que habita em nós, não é? Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito e você também, você que aceitou a Jesus. Juntos caminhamos, pregando, tendo comunhão uns com os outros e com Deus. E esta capacitação não é minha, não é da minha fala, da minha eloquência ou da sabedoria do irmão. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele usa cada um como quer, mas essa capacitação independe de nós. Amém? E é esta capacitação sobrenatural que nos garante que nós andemos nele, andemos em Cristo. Esta é a unção, afinal de contas. E ele fala aqui, vocês que receberam a unção do Santo, ou seja, aquele que tem toda a unção, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Messias, do hebraico Mashiach, significa aquele que tem toda a unção, aquele que é o ungido, revestido. O Espírito Santo de Deus nos reveste da mesma autoridade que havia em Jesus. Porque se Ele está na sua igreja hoje, se Ele habita em nós, é para fazermos a obra dEle. E então, unção, capacitação, é para agirmos em nome de Deus, em nome de Jesus, nos estritos limites do que Jesus fala, ensina. É unção para falarmos em nome dEle. Afinal de contas, é a igreja de Cristo que é o representante dele. Não sou eu, não é o pastor, não é o bam máximo de uma denominação ou de uma determinada religião. Não, é a igreja de Cristo que milita e fala em nome de Jesus. Portanto, a mesma autoridade que eu tenho, você também tem. A mesma unção que eu tenho, você também tem. Para abençoar, para curar, para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, expulsar demônios. Isso não é coisa para pastor ou para diácono ou para o ministério da intercessão. Isso é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma confusão talvez entre unção e santificação. Santificação, o processo de santificação tem a ver com a sua vida devocional. Em tudo aquilo que você faz, sendo um bom cristão no seu trabalho, na sua escola, orando, jejuando, não só orando e jejuando, mas orando, jejuando, evangelizando, enfim, você levando a sua vida devocional. Isso é santificação. Tem dias que nós falhamos nisso, tem dias que nós estamos com isso bombando. Isso é santificação. Unção é outra coisa. Você aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, você tem a unção, querido. É assim que eu vejo, é assim que nós acreditamos. Por isso, eu tenho resistência forte contra a unção disso, a unção daquilo. Nós estamos com a unção da multiplicação, quer dizer, ninguém tem, é só nós aqui que estamos nesse propósito, nesse ano. Esse ano é o ano de não sei do que.
Então, esse ano, esse ministério, quem vier para cá vai ter multiplicação, no outro não, mas aqui vai ter. Não existe isso. Unção do riso, unção de que cai, unção de multiplicação, unção não sei lá mais do que. Eu não vejo nada disso na palavra do Senhor. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem a unção, tem o revestimento e a autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade que fez Jesus ressuscitar dos mortos. Amém? A unção da ressurreição, a unção que fazia Jesus andar com a forma com que andou, a capacitação para sermos representantes de Jesus. Então não deixe que nivelem a sua santidade pelos seus costumes, pela sua forma de se vestir, pelos seus gostos musicais, pela liberdade que você tem em Cristo. Isso é mimimi, digamos assim, dos fariseus de hoje. Hoje temos muitos fariseus acusadores, muita gente que se coloca como juiz, que estabelece um padrão de conduta, de vestimenta. Isso não tem absolutamente nada a ver, nem com santificação e nem com unção. Não deixe que digam para você que você não tem a unção. Que pregador fulano de tal tem a unção, mas o outro não tem tanto. Você, irmã, precisa ser mais ungida. É a mesma coisa que dizer, olha, você tem um pouquinho do Espírito Santo e o outro já tem mais. Não, querido. Cristo é tudo em todos. Amém? E ele nos exorta então a sermos justos. Ele finaliza aqui, o apóstolo João finaliza com chave de ouro. Ele diz assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, é aquilo que nós estávamos falando no começo. Se eu sei qual é o padrão do reino de Deus, onde todos nós vamos estar em igualdade, em justiça, sem dor, em alegria, onde nós repartiremos, onde ele vai ser o sol, não haverá sol, nem dia, nem noite, Jesus estará brilhando conosco, estaremos diante do trono dele na eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Esse modelo de sociedade que viveremos no céu, ela pode, ao que eu estiver ao meu alcance, proporcionar para que ela seja uma realidade aqui na terra também. É isso que João está falando. Se a justiça entregar o que pertence a cada um por direito, significa que quem conhece a verdade vai naturalmente praticar a justiça aqui na terra. Com as coisas dessa terra, com os seus negócios, com o seu relacionamento, você vai ser justo, você vai ser honesto, vai ser leal, você não vai passar a perna em ninguém, porque crente não deve passar a perna em ninguém. Crente que passa a perna em alguém está agindo não como Deus, não como Cristo, não está falando em nome de Deus, está talvez usurpando a autoridade, está para além da autoridade. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com essa palavra e que nos capacite a andarmos como Ele andou. Amém? Que nós tenhamos misericórdia da parte dEle em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos primeiramente que o Senhor limpe os nossos corações. Queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, com os nossos corações limpos, mas muitas vezes não estamos assim e sabemos que o Senhor nos ama do mesmo jeito. Nós entregamos nos Teus pés, nas Tuas mãos, entregamos a Ti, Senhor, da forma com que nós estamos, e pedimos que o Senhor nos tenha misericórdia de nós. Não queremos amar o mundo e nada do que existe nele, Senhor. Falamos aqui, Senhor, sobre a concupiscência dos olhos, da vida, sobre a soberba. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser confrontados, Pai, a não sermos assim, a não andarmos assim, mas andarmos como o Senhor andou. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine, Senhor, a sermos pessoas que cuidam umas das outras, Pai. Pessoas justas, que vivem o Teu reino aqui na terra, Senhor. Nos ensine também a termos sabedoria. Nós pedimos sabedoria, Senhor, para jamais nos desviarmos dessa verdade e jamais também sermos tendentes a ouvir, Senhor, pessoas que nos façam nos desviar dessa verdade. Sabemos que nos últimos tempos isso ia ficar mais complicado, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar a nossa mente, guardar a nossa mente e o nosso coração em Ti, Pai.
Abençoa a vida dos meus irmãos, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, e que essa mensagem, Senhor, fale conosco durante toda essa semana, Pai. Nos dê oportunidade de crescimento e de enfrentar situações onde possamos crescer com essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor.